Deus nos fala na sua palavra que devemos inculcar a palavra. E está sendo bem inculcado o tema: firmes, constantes e abundantes. Para não ter desculpas depois, né? Mas não é só de ouvir falar, mas sim precisamos praticar. Porque na prática, essa palavra se cumpre. Eu costumo sempre dizer que o Ministério do Louvor tem toda a liberdade para que quando o Espírito da profecia tomar vocês venham fluir com toda a liberdade. Hoje não foi nada fácil, porque o pastor ele tomou uma decisão de ficar aqui na igreja em consagração, e sem falar nada para ele, eu tomei essa decisão junto por obediência. Só que hoje eu levantei bem cedo, fiz a leitura da palavra, fiz o meu devocional, e Deus mandou fazer algo. Alguns sabem, nós temos uma ateliê de calçado, e Deus mandou hoje eu faxinar ela. Peguei os produtos de limpeza, comecei primeiro pelas máquinas, comecei a limpar, tirei elas para fora, fui para as paredes, e de repente eu passei mal, pastor. Comecei a passar mal, estamos no jejum junto com o pastor, a minha esposa disse: eu vou fazer algo para te comer. Eu: não faça. Ela: não, eu vou fazer. E eu me sentei lá na garagem, na ateliê, e comecei a falar com Deus: mas tu mandaste eu vir aqui para a garagem hoje fazer uma faxina? E Deus começou a ministrar no meu coração e disse: tu sabe por que tu está fraco? Porque está faltando alimento no teu organismo. Queridos, todos nós sabemos que nós temos que ler a palavra, nós temos que jejuar, temos que estar em oração, intimidade com Deus. Todos nós sabemos. Mas na nossa caminhada, no dia a dia, vai passando o tempo, e às vezes nós nos pegamos inconstantes nessa prática. Mas quando vem as diversidades, nos falta esse alimento. Foi o que aconteceu hoje. Meu organismo estava fraco. E eu comecei a exigir dele. Por isso que eu passei mal. Por que eu estou começando a falar isso para você? Porque os da casa sabem, não sei se tem alguém visitando, mas nós viemos um ano de 2021 sendo provado pelo Senhor. Perdemos pessoas queridas nessa pandemia, mas há 4 anos atrás Deus nos deu uma palavra e disse que nós deveríamos caminhar com ela e levantar uma bandeira. Há 4 anos atrás Deus disse: Rafael, quero te usar como um sinalizador, quero usar a tua casa como um sinalizador.
Então eu não preciso falar, mas eu tenho que viver. Eu me lembro que na passagem em Abacuque fala que foi escrito bem grande, para quem passasse correndo enxergava. Então, no ano passado, em 2020, nós saímos de uma empresa e fomos para outra. Teve uma transição, teve um investimento. Na expectativa que o investimento logo conseguiríamos pagar. Mas eu trabalhei 2 meses e as portas da empresa se fecharam. E o investimento ficou. Agora nós com uma dívida, sem emprego. Mas no final de 2020, quando eu fiz essa transição, foi uma palavra que Deus tinha dito, que nós deveríamos fazer isso. E junto com essa transição, nós estávamos aqui numa escola, e Deus usou o pastor Osiel com uma palavra sobre a nossa vida. Você pode se perguntar, numa escola? Sim. O pastor Sérgio falou da escola de sacerdócio real. Nós temos outras escolas, e elas são sobrenaturais. Porque quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, é Ele que determina como vai ser o andamento dessa escola. E eu me lembro que o pastor Osiel, no meio daquela escola, veio e me colocou a mão, mas eu estava conversando com Deus naquele momento. Sabe aquele momento que todo mundo está prestando atenção em algo e você não? Era eu naquele dia, porque eu estava falando com Deus. E Ele liberou aquela palavra, eu me joguei no chão, porque era só eu que sabia o que eu estava conversando com Deus. Passando alguns dias, eu e minha esposa fazendo caminhada, numa manhã, ela passou mal. Fomos ao médico, ela estava grávida. Começou então todo o processo pré-natal. Um dia eu larguei ela no médico, voltei para casa, e ela me ligou chorando. Eu peguei o carro, fui lá buscar ela, e o que foi? E ela, desesperada, ela disse, eu não quero falar agora. Chegamos em casa, ela foi para o quarto, eu entrei no quarto, ela disse, o médico me deu uma notícia terrível. Estou com uma lesão muito séria no útero. E a gestação, o bebê não vai resistir até o 6º mês. E se passar disso, de repente eu posso ter problemas. E se o nenê nascer, pode ter problemas. Para mim foi desesperador ver ela naquele estado. Chamei a Isa para o quarto, nos trancamos. E eu me lembrei da palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Então colocamos a mão no ventre dela e começamos a anular toda a palavra do médico. E ali começamos a liberar palavras proféticas sobre o ventre da minha esposa. Mas passando disso, toda semana era um diagnóstico negativo. Não teve uma semana que a gente não teve que ir ao médico, ao hospital, fazer exames. Era vários exames de sangue toda semana. Algumas semanas depois já foi diagnosticado nela diabetes gestacional.
Quando os diagnósticos chegavam, os médicos diziam, não, mas eu preciso outros exames. Esses aqui estão mostrando que está bem, mas eu preciso outro, porque é grave. Mas nós já estávamos crendo. Até que chegou a um ponto que mandaram nós para Porto Alegre para ver o coração da criança. Mas desde a primeira notícia, quando estávamos no quarto, Deus me deu uma direção. E disse para mim estar junto com o pastor em toda a pandemia, em todos os cultos. Eu não sabia o porquê, mas eu só obedeci. Nós agora com uma dívida, uma gestação de risco, os nossos recursos já tinham se esgotado. Às vezes eu não tinha dinheiro para gasolina para vir para o culto, e eu lembrava que Deus tinha dito, preciso que tu esteja lá todos os cultos. Às vezes eu chegava aqui e estava só o pastor, ali em cima. E ele soltava um sorrisão quando a gente entrava na porta. Mas, naquele dia que o meu coração se alegrava em estar aqui, às vezes eu recebia um telefonema ou alguém ia até lá em casa e dizia, ó, aqui está um dinheiro para te colocar a gasolina. Às vezes nem dinheiro era, mas era um cartão. Ó, passa no posto tal e abastece. Deus deu uma palavra e nós começamos a andar por obediência a ela. E os recursos começaram a vir. O pastor costuma sempre falar que prosperidade não é ter muito dinheiro, mas é não sentir falta de nada. Eu ainda semana passada falava para alguns irmãos que o ano de 2021 foi o pior ano financeiramente para mim. Mas não me faltou nada. Mas foi o melhor ano espiritualmente. Então, todos os dias eu me levantava, me trancava no quarto, ia para a leitura da palavra, jejuava, orava. Todos os dias da gestação da minha esposa. Às vezes eu me acordava de madrugada, com uma voz dizendo, essa criança vai nascer deficiente. Isso se ela nascer. Eu me desesperava, mas ao clarear o dia, ali estava eu de novo, trancado no quarto, orando, chorando, lendo. Eu dizia para Deus, Deus, a minha esposa não vai aguentar se essa criança nascer deficiente. Ela não vai aguentar se alguma coisa acontecer. E Deus só dizia para mim, continua orando. Os médicos diziam que não ia chegar ao 6º mês. Quando chegou no 6º mês, a angústia bateu. E nós lembrávamos da palavra que Deus tinha liberado. E continuamos orando. Passou o 6º mês. Os médicos erraram. Mas agora chegou o dia do nascimento dela. Minha esposa não teve dores, não teve nada anormal. Já tinha fechado 9 meses. E os médicos disseram para ela, se até tal dia não acontecer nada, você procura o hospital. Então nesse dia ela se levantou e disse, hoje eu vou ao hospital. Bem, muito bem. Era tarde, fui pegar o carro na garagem, olhei embaixo, óleo e água. Bem na hora de sair. Meu Jesus amado, e agora? Nisso chegou minha irmã lá em casa, que fazia muito tempo que ela não aparecia. Ela chegou e disse, vocês estão de saída? Expliquei para ela, disse, não, então deixa que eu levo. Ela levou,
liguei para o mecânico, ele pegou o carro. Sem dinheiro para arrumar o carro. Minha irmã levou ela até o hospital. Depois voltou, fez tudo, as corridas comigo. 2 dias depois o rapaz liberou o carro para mim. Minha esposa deu entrada no hospital no dia 23, às 2 horas da tarde. Era dia 24, 5 horas da tarde, ela ainda não tinha dado à luz. Eu mandava mensagem para o pastor, e o pastor está orando, Rafa. E eu não queria sair lá da porta do hospital, porque vai que eles me chamam. E ali comecei a falar com Deus. Deus, são 9 meses, todos os dias orando. Eu estou te obedecendo. Mas eu não estou aguentando mais. Tu sabe, queridos, que na porta do hospital eu nunca fui tão bem tratado. Por pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu comi tão bem. Tudo que eu gostava, pessoas que eu nunca conheci, me serviram. De repente os médicos me chamaram e disseram, ó, você tem alguns segundinhos para ver tua esposa que ela vai entrar para uma cirurgia. Entrei no quarto, falei com ela, ela desesperada. Eu só dizia para ela, crê, ora, que vai dar tudo certo. Passaram-se alguns minutos, me chamaram. Para mim era até o berçário. Lá estava a nossa filha. Perfeita. Louvei ao Senhor por aquilo. No dia de ganhar alta, deixaram nós numa sala esperando desde as 7 da manhã até as 5 horas da tarde. A nenê, ela não conseguia ainda pegar o peito. A gente pedia para eles dar leite para ela, eles falaram que não podiam. Eu pedia para ir buscar alguma coisa para ela comer, tomar. Os médicos falavam que não, que a qualquer momento poderiam dar alta. Então foi se passando os tempos, e desde as 7 da manhã às 5 horas da tarde, a hora que uma médica entrou, e disse, mas nesse tempo das 7 da manhã até as 5 da tarde, foram vários médicos entrando, examinando ela e fazendo exames. E eu não entendi o porquê. A última médica chegou e disse, bom, agora eu sou a última que vai olhar ela, depois de um parto complicado, onde ela teve complicações. E aquilo me chamou a atenção, porque a minha esposa não tinha me dito nada. Daí minha esposa me olhou, também sem entender. Quando essa médica saiu do quarto, eu fui atrás dela e chamei, por gentileza, a senhora disse que a minha filha teve complicações, mas ninguém me falou nada. Ela disse, não pai, eu não falei isso. Eu, sim, você falou? Ela disse, não pai, como é que eu vou te explicar? Me chamou para uma salinha e me abriu caderno, folhas, e disse, a tua nenê, ela passou do tempo. E ao nascer, ela nasceu sem respirar e ficou 5 minutos sem respirar. A sorte que tinha um médico especialista ali, e já levamos ela e conseguimos fazer todos os procedimentos. Na hora eu pensei, não foi sorte, foi Deus. Quando eu entrei no quarto, falei para minha esposa, por isso que quando eles colocaram ela em cima de mim, ela estava molezinha. Mas foi muito rápido, eles tiraram ela de mim. Hoje a nossa filha está ali, 6 meses. %, saúde, não tem nada.
Pode vir um pouquinho aqui, amor, com a nenê. Vem cá, Lu. Traz essa menina da Bíblia. Essa é a Débora. Essa é a Débora. Você pode aplaudir o Senhor, querido? E depois que tudo passou, que se acalmou, eu me lembrei que Deus tinha mandado eu estar aqui com o pastor. Eu me lembro que Deus tinha mandado eu entrar no meu quarto todas as manhãs e ter intimidade com Ele. Mas era para suportar o processo. E quando eu comecei a ter um entendimento porque Deus tinha me pedido isso, Deus falou bem claro para mim. E disse: Rafael, tu estava orando para que a Lucinéia aguentasse, se alguma coisa acontecesse. Mas eu mandei tu orar, é porque tu não ia aguentar. Obrigado. Porque eu estou falando isso para vocês? É porque há 4 anos atrás Deus me deu uma palavra e disse: eu preciso que tu estabeleça um princípio de obediência dentro da tua casa. Eu nasci num lar cristão, mas minha família se corrompeu alguns princípios. Então agora nós começamos a caminhar em obediência. E eu quero dizer para vocês que não é fácil. É difícil. Porque às vezes nós temos uma mentalidade de compensação. Nós achamos que por obedecer ao Senhor em algumas coisas que Ele nos pede, quando desobedecemos Ele em outras coisas, nós achamos que aquilo que nós obedecemos é como se fosse um depósito para essa desobediência agora. Só que está errado. Quando nós desobedecemos em algum dos princípios, essa desobediência ela acaba anulando as outras obediências. Por isso que muitas vezes nós vivemos um ciclo, vai e volta, vai e volta. Porque Deus quer que nós chegamos a uma maturidade. Deus quer que nós venhamos a entender que princípio é princípio e ele não pode ser quebrado. E esses dias Deus me acordou de madrugada dizendo: estude sobre Corá. E eu até pedi pro Rael, ele falou para mim que tinha um livro que falava sobre Corá. E eu não entendi o porquê, porque a gente conhece, Corá é aquele cara murmurento, xarope, que fazia contenda. Então comecei a estudar novamente sobre Corá. Entenda uma coisa nessa noite, eu creio que você já sabe. Desobediência gera murmuração, murmuração gera rebelião, e a rebelião nos leva à morte. Vamos abrir em Números 16, 1.
Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Começando essa leitura, a gente já vê o que Corá conseguiu fazer. Não foi só um ou dois, mas sim muitos, que ele conseguiu persuadir. Mas lá no versículo 31, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Desobediência gera murmuração, murmuração gera rebelião, rebelião nos leva à morte. Mas Corá se levantou com essa palavra, com essa ideologia, porque em Êxodo 19, 5 e 6, Deus ele faz uma promessa. Deus fala a Moisés o que ele faria ao povo. Só que para essa palavra de Deus se cumprir, o povo precisava, era necessário andar em obediência. Uma coisa que eu aprendi é que quando eu não entendo algo, se eu andar em obediência, Deus se revela para nós. Essa palavra é revelada, por causa do princípio da obediência. Através dessa palavra, Deus começou a falar ao meu coração. Pastor André veio aqui no primeiro dia, na primeira noite, e nos alinhou. Ele nos trouxe uma clareza. O pastor Osiel ontem deu continuidade. Como nós devemos ser firmes, constantes e abundantes. Hoje eu quero te dizer que se nós só ouvir e não praticar o que foi dito até essa noite, você vai ficar de fora do que Deus vai fazer esse ano. E como foi falado, o pastor José ontem falou, eu não quero ficar de fora do que Deus vai fazer. Por isso, queridos, eu tomei uma posição comigo, de quando eu não entender algo que está sendo falado, liberado, eu vou para o meu quarto, começo a orar, e digo para Deus, Deus me dá força, me dá graça, eu quero andar em obediência, para que essa palavra seja revelada ao meu espírito. Para que eu venha entender o que o pastor está tentando falar, o que o pastor está tentando fazer. Porque se nós temos uma liderança aqui nessa igreja, é para nós obedecermos, caminharmos em obediência a ela. Nós ouvimos falar essa semana, desde o primeiro dia, que as autoridades instituídas por Deus, nós devemos obediência a eles. Andar em obediência, ela tem muito a ver com Romanos 12, que é a renovação da nossa mente. É uma palavra que eu gosto muito, porque a conjugação do verbo em Romanos 12, que fala sobre a renovação da nossa mente, ela nos traz o entendimento que nós devemos renovar ela ontem, hoje, amanhã, todos os dias.
Todas as vezes que eu me levanto pela manhã, minha mente tem que ser renovada por Cristo. Porque se eu não pedir isso para Deus, para que o Espírito Santo comece a renovar minha mente, o que vai acontecer? Vai acontecer o que Corá fez. O pastor vai nos dar uma direção, uma diretriz aqui, vai dizer, vai liberar algumas palavras e nós vamos achar, não, o pastor está errado. E eu começo a quebrar o princípio de obediência na minha vida. Mas o Senhor vai acertar sempre, pastor. O Senhor vai errar às vezes. Mas sabe o que Deus falou ao meu coração? Quando algo chega até o meu espírito, e eu entendo que o Senhor liberou algo, mas ainda não tenho uma clareza daquilo, eu digo para Deus, Deus, mas o pastor, ele está errado. Mas por submissão e obediência, eu começo a caminhar naquilo que ele liberou. Mas por causa desse princípio de obediência com o nosso pastor, Deus agora vem no coração dele, na mente dele, e agora sim ministra o que era correto. Porque muitas vezes há conflito dentro de empresas. Na empresa mesmo que eu presto serviço, contratar agora uma pessoa e a mentalidade é diferente. E agora começa esse conflito, porque um acha que entende mais do que o outro. Sabe quem sai prejudicado? É o cliente que compra o calçado lá no final. Porque esse conflito entre os dois não permite que o calçado saia perfeito. O pastor Sérgio iniciou o culto falando sobre orgulho. Uma das coisas que me leva à desobediência é o orgulho. Mas quando eu começo a entender que eu tenho que renovar a mente, em Zacarias 3, fala sobre vestimentas sujas e limpas. Mas quando mandaram ele trocar as roupas, foi colocado um turbante com uma mitra, e nela estava escrito santidade ao Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Para que eu venha renovar a minha mente, eu preciso ter santidade nela. Por isso que Deus colocou no coração do pastor para ficar esses dias jejuando aqui. Para que ele levantasse uma bandeira para mim e para você, dizendo: você quer renovar a mente? Precisa intimidade, precisa santidade. Você quer andar obediência? Não é fácil, mas se você se devocionar na minha palavra, em jejum, em oração, ter intimidade comigo, você vai ver que todas as coisas vão ficar mais claras, visíveis na sua frente. Eu costumo sempre falar que o profeta ele não vê, primeiro ele escuta. Samuel chegava e ele dizia: fala, Senhor. Por 3 vezes ele falou com Eli, Eli entendeu. E ele deu uma direção para ele, disse: ó, quando você ouvir de novo, você faz isso, isso e isso. Fala que o teu servo ouve.
Que nesses dias nossos ouvidos espirituais possam estar atentos, que nossos olhos possam estar atentos, para ver o que Deus está fazendo, falando, a movimentação da igreja, para que nós possamos nos adequar e caminhar de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Está sendo liberado muita palavra sobre Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul. Quando a irmã Ana pegou a bandeira na dança antes, Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul, era Deus falando conosco. Não é em vão que você está sentado aqui nessa cadeira. Deus tem algo glorioso e maravilhoso para começar a partir de nós. No final do ano, Deus mandou liberar uma palavra aqui para os jovens, que eles não iriam copiar mais nada, mas Deus estava vindo com uma unção de criatividade sobre eles. Agora nós começamos uma caminhada em obediência, pegamos a nossa filha, colocamos ela sentada e começamos a liberar algumas coisas para ela. Só que Deus é geracional. Abraão, Isaac e Jacó. Eu não posso viver de histórias do meu pai e do meu avô. Eu tenho que ter as minhas próprias experiências com Deus. E agora eu começo a ensinar a minha filha a ter as próprias experiências dela com Deus. O que Deus está nos fazendo e falando nesses dias é Maranata, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Deus está nos preparando para a sua volta. Essa semana ainda eu ouvia uma história de um homem que ele estudava as borboletas, e um dia ele pegou a lagarta no seu casulo, e via ela se retorcendo ali para sair. Ele foi lá e ajudou, cortou, e ficou olhando. Quando ela saiu, ela saiu deformada. Aquele brilho que a borboleta tem, ela não tinha. Um pedaço faltava. Então ele pegou e se aprofundou nos estudos, para estudar mais a fundo a borboleta. Sabe o que ele descobriu? Que para a borboleta sair do jeito que eu e você conhecemos, com aquelas cores lindas, ela precisa passar por um processo de dor. É por isso que ela demora se contorcendo até sair do casulo. Para eu e você chegar aonde Deus quer que eu e você esteja, é preciso passar os processos do começo ao fim. Porque se eu e você interromper pela metade do processo, nós vamos ter que voltar de novo e começar tudo outra vez. Tem palavras liberadas sobre este lugar. Sabe quando ela vai se cumprir? Quando eu e você aprender a suportar os processos. Nós costumamos falar muito dos 10 mandamentos, mas esquecemos que para cumprir os 10 mandamentos, nós temos que praticar o princípio da obediência. Para finalizar, quero te convidar a ir para 1 Coríntios 15. Quero fazer uma leitura com você. Dos 50
1 Coríntios 15:50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se coloque em pé comigo, meus queridos. Se você não entendeu o porquê, eu quero fazer uma leitura com você. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a pedra preciosíssima. Tinha grande e alta muralha. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. A estrutura da muralha é de jaspe. As 12 portas são de pérolas. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição,
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que Deus está dizendo para nós essa noite: Maranata, a hora vem. Ele está vindo, e essa palavra é andar em obediência. Você quer ver as coisas sendo realizadas neste lugar? Você quer ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida? Você quer ver as palavras, as promessas que Deus liberou sobre a sua vida? Comece a andar em obediência, mas não é obediência em uma ou duas coisas, mas sim é o princípio da obediência em todas elas. Eu quero te dizer que quando eu e você começar a andar em obediência, da maneira correta que Deus está nos pedindo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero te dizer que a tua família vai voltar para o Senhor. Eu quero te dizer que as tuas finanças vão voltar para as suas mãos. Eu quero te dizer que a vida entrará na tua casa. Eu quero te dizer que todas as coisas vão ser alinhadas a um padrão do céu. Em nome de Jesus Cristo, meu pastor.